Opa, e aí? De forma simples e objetiva, se você viu o vídeo anterior desse canal, você deve ter percebido que, apesar do meu gênero favorito de jogos ser looter shooter, o tipo de jogo que eu mais acabo consumindo são os Souls-likes. Esse estilo que ficou famoso em 2011 com Dark Souls 1, mas que se popularizou muito em 2020 com Elden Ring. E por coincidência, ambos são do mesmo estúdio. Com o imenso sucesso de Elden Ring, todo mundo queria um Souls-like para chamar de seu. Com isso, muitas pérolas surgiram, mas onde tem ouro, também tem lama. Ainda assim, hoje eu não estou aqui para dizer qual Souls-like é bom ou qual é ruim. Eu estou aqui para apresentar, para mim, tudo o que faz um Souls-like ser difícil, mas não frustrante. Bom, vamos lá. Eu vou apenas falar de mecânicas de gameplay, ok? Não pretendo me aprofundar em temas como a lore, até porque, na minha opinião, todo jogo, independente do que ele se propõe, precisa de uma história minimamente boa. Mas isso é só minha opinião, apesar de que eu acho que todo mundo que tem um pouco de bom senso vai pensar igual. No Souls-like, eu não vejo uma mecânica ligada à lore sendo necessariamente obrigatória, apesar de que ela sim pode agregar pro seu jogo. Tá, vamos lá. Para eu não me perder ou acabar sendo redundante, eu vou separar o que eu considero os três pilares de um Souls-like, como combate, dificuldade e mapa. Cada um com subdivisões, mas eu me aprofundo nelas com o decorrer do vídeo. Uma coisa importante de se mencionar, antes da gente continuar, é que esse vídeo é baseado totalmente na minha experiência com Souls-likes, que eu já joguei. Portanto, muitos jogos como Bloodborne, Elden Ring, Sekiro, etc. eu não vou citar aqui. Além de que algumas das coisas que eu vou citar podem sim se tratar de exceções, inclusive em casos como Hollow Knight e Blasphemous, que são considerados Souls-likes, porém eles são de plataforma, então são casos um pouco diferentes. Dito isso, bora lá, para o nosso tutorial atualizado 2025. O combate, para mim, é a mecânica principal de um Souls-like e a base da nossa pirâmide. Sempre que eu vou resumir um Souls-like para minha namorada, qual não pertence ao mesmo nicho, eu falo: aquele tipo de jogo onde você precisa bater muito e morre fácil. Ainda assim, existe uma linha muito tênue entre dificuldade e frustração. Levando isso em consideração, existe algo que facilita 90% dos combates. Se você clicou nesse vídeo, eu vou assumir que você entende o mínimo do mundo dos jogos e, portanto, sabe o que é um parry. O problema dos parries, para mim, é que em casos como Dark Souls 1, combates se tornam triviais. Um exemplo: no começo do jogo, caso você seja um jogador um pouco mais experiente, você pode escolher a chave mestra como presente inicial e, ao invés de seguir o caminho que o jogo te ensinou a seguir, você pode descer para New London Ruins, cruzar o Vale dos Drakes e acessar a Floresta da Raiz Negra por baixo. E ao subir esse elevador e sentar nessa fogueira, você dá de cara com ele, um dos inimigos mais recorrentes e icônicos do jogo: os Cavaleiros Sombrios ou os Dark Knights. Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. O ponto é, se você fizer como eu descrevi, você definitivamente não tá no nível para enfrentá-lo. Mas aí é que o parry entra. Usando a porrinha de um escudo de madeira, você pode quebrar a postura de um guerreiro lendário que enfrentou os dragões eternos ao lado do Lord Gwyn. Tipo, se você ainda não viu problema nisso, eu vou te mostrar onde está o problema. Tudo bem, tudo bem. Diferente do que muita gente pensa, eu não acho essa luta ruim, apesar dela ser sim um pouco broxante. Mas convenhamos, em 2011 não tinha como a From Software fazer um consorte Radan da vida. Fora que, se levarmos em conta o contexto, o Lord Gwyn realmente está infinitamente mais fraco do que ele era no seu auge. Só que agora, ao ponto de quebrar sua postura com um escudinho de madeira, aí não dá, né? Aí não tem como. Diferente do Dark Souls 1, Lords of the Fallen possui um sistema de parry mais digerível para mim. Diferente dos jogos da From Software, Lords não quer que você quebre a postura imediatamente. O inimigo tem uma barrinha de vida onde você precisa mesclar entre parries e ataques para quebrá-la. Digamos que o parry dá 10 de dano à postura, enquanto o ataque carregado causa 4 e o ataque padrão causa 1. Caso a postura seja esgotada, você só irá quebrá-la imediatamente caso tenha sido com parry. Caso não, você terá que utilizar um ataque carregado para quebrar ela. O problema desse sistema não é necessariamente ele, mas sim o input lag. Para falar a real, eu não sei se input lag é a palavra certa nesse caso. Alguns ataques você vai ter que dar um parry antes do ataque de fato conectar, enquanto outros você precisa dar o parry muito próximo de ser acertado.
Pra mim, o troféu de parry perfeito vai pra Lies of P. Muito similar ao sistema de Lords of the Fallen, em Lies você também precisa esgotar a postura do seu inimigo utilizando diversos parries seguidos. A parada que diferencia do anterior é que em Lies o parry funciona. Em Lies, além do parry ser nitidamente melhor polido, ele não quebra a postura do chefe. Você vai precisar dar infinitos parries durante o combate, e assim que a barra de vida do chefe piscar, é a hora de acertar um ataque carregado para assim quebrar sua postura. Viu só? Um sistema simples, porém muito funcional e balanceado. Outra parada fundamental para o combate são as armas. Afinal, como poderemos vencer criaturas monstruosas, demônios e super soldados sem armas eficientes? Se eu elogiei o sistema de parry de Lords of the Fallen, a partir de agora eu vou acabar esculachando esse jogo. Me diga o sentido de você oferecer ao jogador 20 armas, porém todas com um moveset e dano muito semelhantes. O que já não posso dizer o mesmo do Garfo Glutão de Zani, a primeira máscara, ou o Pastoral Vermelhão do Vermiglio, o Prior Vermelho. Pastoral Vermelho não dá, mano. Enotria, The Last Song, é um dos seus likes mais frustrantes que eu já tive o prazer de experimentar. Pra mim, uma parada que ao mesmo tempo eu gosto e não gosto é o fato de que as armas já possuem seus elementos pré-definidos, podendo ser eles Vis, Malano, Gratias ou Fato, cada um sendo forte e fraco contra o próximo e o anterior, respectivamente. Além de poder não ter nenhum elemento. Esse sistema poderia facilmente ser uma merda, mas devido à mecânica das máscaras, onde você pode trocar de build apertando 2 botões, é fácil você se preparar pra tudo. Coloca uma arma de Fato e Vis numa build e uma de Malano e Gratia na outra. Eu só não digo que esse sistema é muito bom, pois pra mim, que criou uma build de força na primeira gameplay, eu usei a Engraxate Colossal como arma de Malano durante a gameplay inteira. Algo que eu já não posso dizer o mesmo de Lies of P. Esse jogo, pra mim, tem o melhor sistema de armas de todos. Apesar de, na minha opinião, a melhor arma do jogo sem dúvidas será Azure Dragon Glaive, tem muitas outras armas boas. Festa Congelada, a Espada dos Dois Dragões, a Mentira Dourada e, pra mim, a segunda melhor arma de todas, a Prova da Humanidade. Todas essas armas possuem efeitos e movesets únicos. Talvez pelo orçamento maior e variedade menor de armas, a Round 8 Studios teve um carinho maior com suas armas. Além disso, o sistema de crafting das armas também auxilia demais na variedade. Gostou de um efeito de uma arma, mas o seu moveset é ruim? Mistura a lâmina boa com um punhal que deseja um moveset e seja feliz. Agora, sabe o que me deixa ainda mais feliz? Me recuperar dos ataques que eu sofri. Talvez a mecânica mais importante de um Souls-like e a base da nossa pirâmide. Afinal, se você morre com 3 ou 4 golpes, você precisa de uma maneira eficiente de recuperar sua vida de forma justa. Coisa que pra mim, Lords of the Fallen peca muito. Vamos lá. Eu acho muito justificável e gosto muito quando um Souls-like não fornece muitas formas de se curar. Isso inclui quantidade e qualidade. Como exemplo de quantidade, nós temos os Sanguinarix e as Briostone, que são basicamente o Estus Flask e as Life Gems, respectivamente. Porém, o que me quebra as pernas é a qualidade desses itens. Ou melhor, a falta de qualidade. As Brewstone não tem nem o que falar, são itens de acesso relativamente fácil, porém a quantidade que elas curam são praticamente nulo. E ainda por cima demoram muito para isso. Mas no caso de Lords, o que mais me indigna é o Sanguinarix. Daí, rapaziada, que é o mês de edição, eu tô passando só pra avisar que eu fiquei mais ou menos 1 minuto reclamando sobre o sistema de cura, só que enquanto eu editava esse vídeo eu percebi que ele funciona de uma forma diferente da qual eu expliquei. Então, de forma resumida, o seu Sanguinarix cura você normalmente desde que você esteja em Axion, que é o mundo onde o jogo se passa. Agora, caso você adentre o mundo umbral, o seu Sanguinarix cura um pouco da sua vida e aumenta a quantidade de vida que você pode recuperar ao atacar seus inimigos. Tamo junto, continua assistindo o vídeo aí. Esse sistema é uma merda, mas só porque é mal executado. Pois em Dark Souls 3 isso é parecido, só que muito diferente. Nitidamente eles perceberam que as Life Gems foram, em teoria, um erro em Dark Souls 2. Portanto, ao analisar isso, a From Software tomou uma decisão muito feliz. Você irá iniciar o jogo com 5 Estus e conforme explora, você é recompensado com fragmentos de Estus e pedaços de ossos, qual respectivamente aumentam a quantidade e qualidade. Eu só não acho que esse sistema é perfeito por um motivo. Estus das Cinzas. Tá, mas o que aconteceria se você não tivesse o Estus das Cinzas? Você teria as Harmônias de Enotria The Last Song. Aqui, além do jogador iniciar com uma quantidade muito justa,
ele adquire as expansões de Harmonia e os amplificadores de Harmonia, quantidade e qualidade. Muito semelhante mesmo ao que acontece em DS3, só que sem o nerfs para mago. Beleza, agora que já definimos a base da nossa pirâmide, O que vem a seguir nada mais é do que... ainda que seja um jogo com scripts e limitações, temos que ter um balanceamento para que, novamente, a dificuldade não se torne frustração. Querendo ou não, em um Souls-like, o que você mais vai enfrentar são inimigos comuns. Portanto, enfrentá-los não pode se tornar uma parada insuportável e nem repetitiva. Uma parada que Lords peca demais é em seus inimigos. Um ótimo exemplo é o Soldado Encantado, que além de te causar muito dano, ele pode se regenerar. E caso ele faça, você não pode atacá-lo, pois senão ele automaticamente te contra-ataca. A parada é que, para fazer inimigos aceitáveis, você tem que criar uma mescla de dificuldade mais balanceamento. Afinal, caso você resolva fazer um inimigo que seja tão difícil quanto o chefe, você não pode sair spamando ele em todo canto. Dark Souls 3 tem um sistema de inimigos bem mais digerível. Óbvio que o orçamento e experiência da From Software ajudam demais nisso. Apesar de que alguns inimigos como aquelas cabras gigantes de Faron Keep que conjuram magia são bem chatas no early game. Porém, uma parada que eu acho que diferencia muito os inimigos de um jogo para o outro é saber quando o inimigo é um desafio tão grande que ele não precisa dar respawn. Quer um exemplo? Em Lies of P, logo no começo do jogo você é obrigado a enfrentar um títere guarda, que é maior e mais forte do que os demais. Ele serve basicamente para introduzir o sistema de quebra de postura e o riposte. Daí, rapaziada, aqui é o mês da edição. Passando para avisar que, por motivos de força maior, eu vou resumir o que eu falei desse títere dizendo que tem uma área mais pra frente onde ele aparece e ele não respawna, porque ele é um inimigo mais forte do que o comum. Tamo junto. Inimigos que são um desafio à altura naquele ponto do jogo não precisam respawnar todas as vezes que você passar por lá. Agora a gente vai falar do principal carro-chefe de um Souls-like. O coração de um Souls-like, sem dúvida, são seus chefes. Seu jogo pode até ter 1001 defeitos, mas se as lutas contra os chefes forem épicas, enervantes e difíceis, então o seu jogo vai estar melhor do que a média. Dark Souls 2, por um outro lado, optou por quantidade ao invés de qualidade. Infelizmente, esse é o pior ponto do jogo. Apesar de chefes como Velstadt, Dark Lurker, Cavaleiro do Espelho, Smelter Demon, Suralone e o meu chefe preferido da franquia Souls, o Film Knight, o jogo sofre demais com outros nomes como o Demônio da Cobiça, os Lords Esqueletos, a Vanguarda Real dos Ratos e, pra mim, os chefes que são estupidamente problemáticos como as Gárgulas, Nágica e a Autoridade Real dos Ratos. Que, se você tem um mínimo de neurônios, você vai entender por que eles são problemáticos. Um grande problema também é o fato de que vários chefes bons são das DLCs. Mas o que acontece se o seu Souls-like não tem uma garantia de DLC? Bom, aí você vai ser obrigado a ter um foco maior nos seus chefes. Isso acontece em Enotria. Apesar de não ser muito conhecido, Enotria teve um ótimo uso de seus chefes. Muitos deles com mecânicas e comportamentos únicos. Um exemplo de Jangurgulo, o campeão de Velta. Esse é, sem dúvidas, o chefe mais absurdo de foda desse jogo. Pra mim, só o Spaventa e o chefe final do jogo batem de frente. Mas, e se você não tiver chefes repetidos? Bom, aí você tem Lies of P. A esse ponto do vídeo você já percebeu que pra mim Lies é o melhor Souls-like já feito. Ele não tem a magnitude de um Elden Ring ou o peso de um Dark Souls 3, mas ele tem a principal qualidade que a From Software trouxe para os Souls-likes: carinho. Olha o carinho nos chefes, cada um diferente do outro, com movesets e mecânicas diferentes. O monstro do pântano, o guarda sucateado, o Romeu e etc. Tá, mas agora, entrando no ponto mais específico dos chefes, eu gostaria de falar sobre algo que me faz broxar completamente de um Souls-like. Eu odeio o fato de Dark Souls 1 ter criado Ornstein e Smaug. Mas não me entenda errado, a luta é sensacional. Mas cara, depois que eles fizeram isso, todos, e parece que todos os Souls-likes querem ter uma luta de chefe em dupla. E a real é que praticamente todos falham miseravelmente. Infelizmente, eu preciso admitir os erros do meu querido Dark Souls 2. Não tem como negar. Eles tentaram muito, e muito, replicar Dark Souls 1. E se juntar todas as lutas de chefes múltiplos, não dá metade do Ornstein e do Smaug. Vamos lá, eles fizeram ao todo 9 chefes múltiplos, sendo 3 deles batalhas em duplas e 6 batalhas de 3 ou mais inimigos. Mas o que acontece quando o jogo foca de verdade em uma batalha em dupla? Bom, ele faz o que Enotria fez com Pantalone e Balanzone.
Essa luta é um bom exemplo do que acontece quando você se dedica à sua batalha, mas você não consegue ser totalmente original. Falando sério, eu acho essa luta muito foda. No começo dela, eu tava quase quebrando meu computador com esses dois. Eu digo que essa luta é meio sem criatividade, pois, na minha opinião, a primeira fase dela tenta copiar Lorien e Lothric de Dark Souls 3, e a segunda fase tenta copiar Ornstein e Smaug de Dark Souls 1. Quando você tem o carinho e a criatividade, bom, você cria os já citados Lorien e Lothric de Dark Souls 3. Eu não sei o dizer ao certo, mas eu acho que esse é meu chefe preferido de Dark Souls 3. Seus ataques se complementam muito bem, e o fato de Lothric ficar ressuscitando Lorien toda vez que ele cai poderia ser insuportável. Mas na verdade funcionou muito bem. Foi um dos únicos chefes que eu não sentia dificuldade artificial sendo criada. Mas isso não quer dizer que eles são os únicos chefes em dupla que funcionam nesse jogo. Apesar de que eu odeio essa luta. Ok, já estabelecemos o que torna o combate em algo prazeroso e balanceado. Agora vamos pro topo dessa pirâmide, já que, apesar de necessário, eu não acho tão importante assim. O mapa de um Souls-like, ao meu ver, pode ser dividido de 3 formas. E para iniciar, eu vou falar do que eu acho mais importante. O que eu quero dizer com visualização é, de forma resumida, quando eu falo sobre visualizar o mapa em si. Eu quero dizer poluição visual ou a falta dela. Um exemplo, a Tumba dos Gigantes em Dark Souls 1. Sério, aquela área pra mim é a pior do jogo. Como eu disse, eu estou me referindo à visualização do mapa, se eu posso enxergar ele ou não. Portanto, sinto te dizer, mas Dark Souls 2 faz isso de forma muito bem. Casos como a Torres de Raid, a Floresta dos Gigantes e até mesmo Bosques Sombrios, e o meu preferido, nesse aspecto, Chuva, a Cidade Santuário. Quando você entra nesse local, você vai ver exatamente aonde você vai parar e os locais de exploração. Você tem uma visualização claríssima do mapa, mas não se enganem, Dark Souls 2 também tem mapas ruins de visualizar. The Gutter, The Black Gulch. Mas o que aconteceria se o jogo tivesse uma iluminação perfeitamente balanceada? Aí, novamente, o meu amado Lies of P retorna e mostra como se faz. Em Lies, até mesmo as áreas escuras como o Distrito de Malum ou a Relíquia de Trimegisto, qual tem temática bem mais dark, possuem uma visualização bem clara. Mas isso também não quer dizer que ele acerta em absolutamente tudo. Afinal, não se dá pra acertar sempre. Mas, bom, errar sempre tem como sim. Lords of the Fallen está provando que tem sim como ser podre em muitas coisas de uma vez. E os atalhos desse jogo são os piores que eu já vi em um Souls-like. O conceito de atalho em um Souls-like tem basicamente a função de poupar tempo. Porém, o que acontece caso esses atalhos se tornem inúteis? Bom, basicamente você só está abrindo uma porta a mais. Uma área que reflete bem isso é a Mansão dos Irmãos Sagrados. Mapa esse que é basicamente um castelo muito louco onde você vê inúmeras, mas eu digo inúmeras portas trancadas com a frase "não abre deste lado". Aí você começa a explorar, vai encontrando os caminhos e descobre que 70% daquelas portas trancadas são inúteis. Eu preciso dizer o quão mal pensado isso foi? O mesmo já não pode ser dito do meu lindíssimo Lies of P. Apesar de linear, Lies possui alguns backtrackings, principalmente por causa de side quests. Apesar disso, os atalhos não brilham tanto quanto os de Dark Souls 1. Pois é, um jogo de 2011 que possui um layout de mapa melhor do que muita bomba de hoje em dia. Eu não vou me aprofundar muito porque já é bastante conhecido o trabalho muito bem feito que a From Software fez nesse caso. O elevador que retorna para o Firelink é o mais famoso deles. Porém, eu acho que o elevador que te leva direto para o demônio Centopeia também é genial. Tudo bem que para usar ele você precisa estar no level máximo do Pacto da Quilana. Opa, na verdade não, você não precisa estar no level máximo, até porque esse elevador você libera depois de derrotar o Demon Farsage. No level máximo da Covenant, o atalho que você desbloqueia é o que vai direto pra Lost Isles ali, ok? Tamo junto. O que custa salgadas 30 humanidades. Mas fazer o que? É um preço a ser pago. Agora, para finalizar, o que eu considero uma das peças do topo da pirâmide. Tem seu grau de importância, mas não é o mais necessário. Lembrando que isso é apenas a minha opinião. Mas para um mapa de Souls-like alcançar o 100%, ele precisa sim de um layout bom. Aqui eu escolhi falar mal do maravilhoso Dark Souls 2. Casos como a mudança de Majula para a Floresta dos Gigantes ou os Bosques Sombrios é válido para mim. Agora, o caso que é completamente impossível de você não estranhar é a mudança do Pico Terroso para a Masmorra de Ferro. Tipo, é sério que em nenhum momento do desenvolvimento do jogo eles pensaram como caralhos a gente iria subir um elevador e parar em um local cheio de lava? Sendo que não tem nada que indique uma masmorra no fim do Pico Terroso. O layout de Dark Souls 2 é realmente paia. Não tem como. Lá sempre tem coisa boa. Eu acho que o layout do jogo
é muito bem estruturado no geral. O fato de que o jogo é linear faz com que ele perca alguns pontinhos, pois acaba sendo mais fácil de alinhar tudo. A mudança entre cenários próximos é bem feita, e sempre que eles precisam transitar para um cenário mais diverso, eles optam por cutscenes que façam o trabalho sujo. Mas e se o seu jogo não for nem um pouco linear, aí você tem ele novamente. Dark Souls 1. Lembrando que de cabeça, existem duas cutscenes que forçam essa mudança de cenário. Os demônios te levando até Norlondo e quando você vai para a Fornalha da Primeira Chama. Me desviei um pouco do rumo correto, mas a parada é que o layout do mapa de DS1 foi muito bem pensado. Mesmo que a gameplay de DS1 tenha ficado podre com o passar do tempo, a lore, design e layout se mantêm nos padrões de uma obra-prima até hoje. Gostaria de relembrar que tudo que foi mencionado aqui foi baseado somente na minha experiência e a experiência com alguns jogos. Caso eu tenha esquecido de usar algum jogo como exemplo, pode mencionar ele aí embaixo. Por hoje é isso e eu espero você numa próxima. Até mais.